Boa noite a você que está aqui na live do Palermo e a você que está ouvindo na Rádio Palermo. Vamos falar de autossabotagem agora com a Vânia Cavalcante. E se você tiver perguntas, manda aí pra gente fazer a nossa live de maneira interativa, né? Vânia Cavalcante vai estar falando sobre autossabotagem, ela já está aqui, já dá para ver. Liliane Santos também entrando com a gente. As dúvidas, as perguntas que você tiver, pode mandar aqui para a gente fazer a live de forma bem interativa. Olá, Não sei se ela consegue me agora eu ouvir tô te agora, vamos ouvindo. ver. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bom. Ainda bem que foi agora porque minha energia acabou aqui e voltou agora há pouco. Ah, Falei, é nossa, assim mesmo. falei, inacreditável. Quando a gente faz live, transmissão, sempre acontece alguma coisa antes, durante ou Gente. depois. Aí eu falei, ai, gente, nem. Falei, ai, meu Deus, tomara que tenha tempo. Conta um pouquinho da sua trajetória aí que te levou à área da psicologia, do comportamento, desenvolvimento humano. Aliás, hoje é dia do psicólogo, né? Foi por Parabéns, né? uma baita coincidência, né? Verdade. A minha história é longa, assim, porque na verdade, quando eu fazia o ensino médio, eu tive uma professora de psicologia, né? Porque eu fiz ensino médio técnico. E na época eu tive uma professora que era psicóloga e ela aplicou um teste vocacional dentro da sala. E poucas pessoas hoje acho que usam ainda esse teste, né? Mas ele é muito assim útil para você identificar um pouco das suas características, daquilo que você tem afinidade, né? E aí eu lembro muito assim, ficou marcado para mim porque foi forte assim que eu tinha uma habilidade ou para a área de direito ou para a área de psicologia, né? Que é muito ligado realmente às pessoas de uma forma geral, né? Mas eu fui fazer um trabalho de campo, fui visitar, conversar com algumas psicólogas naquele momento, e aí eu decidi realmente fazer a. Nossa, Cláudia, eu. Nossa, tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, pode seguir aí. São os altos e baixos da Eu não sei se é internet. a sua conexão ou se é a minha. Vamos lá. Então, assim, é uma profissão que te exige muito, né, em termos de tá ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, legal. E aí eu fui fazer um trabalho de campo, conversar com algumas psicólogas, entender um pouco como é que era o dia a dia. E foi aí que efetivamente eu entendi que a gente tinha um leque muito grande de atuação, né? Que nós poderíamos atuar na área social, na área hospitalar, na área organizacional, na área clínica, porque muitos estudantes, quando entram em as próprias faculdades, elas tendem a formar os alunos muito mais para a área clínica, essa psicologia tradicional, quando na verdade a gente pode trabalhar em desenvolvimento mesmo do ser humano e não só na parte de ressignificação, de questões ali de traumas e tudo mais, mas sobretudo de um ponto onde ele está hoje e aonde ele quer chegar, que objetivos que ele quer alcançar. Então a gente também auxilia nesse desenvolvimento como um é,
parceiro mesmo, né? Uma pessoa que está de fora, que consegue observar mais de uma forma neutra, né? Essa pessoa. sim. Então, foi muito por isso. Aí depois eu fiz algumas formações em analista de comportamento, fiz também minha formação em coach, né? Sou coach aí voltada para a carreira e também fiz a hipnose de 2 anos. Então, a hipnose também é algo. Depois, um dia, a gente marca uma live para falar dos benefícios da hipnose Sim. para depressão, depressão, ansiedade, etc. Né? Outras fobias também, que é muito indicado. Então é isso. E, Cláudio, travou. Não ouvi nada que você falou. Não, não. Tá. Hoje, hoje eu tô localizada em Sorocaba. Hoje eu estou só localizada em Sorocaba. Eu atendo, durante o dia eu trabalho na parte organizacional e à noite eu faço os atendimentos, né? Então hoje está muito mais online esses atendimentos virtualmente, mas quando é um caso mais específico, um pouco mais focado realmente ali na parte da própria hipnose, aí a gente faz pessoalmente. Mas hoje eu estou com foco aqui em Sorocaba, que é onde eu estou residindo. Aí depois eu posso deixar meus contatos, né, para as pessoas que tiverem interesse. A gente faz primeiro uma anamnese, óbvio, né, para entender qual a necessidade, e aí a gente dá um foco realmente à tratativa que é mais adequada, né? Acho que é super importante entender qual que é a característica de cada um que está buscando, o que que essa pessoa espera, porque muitas vezes também, né, Cláudia, a gente, pelo próprio imediatismo que as pessoas têm hoje, elas querem algo que seja muito mais rápido, né, uma cura instantânea. E tudo que é ligado ao desenvolvimento humano, tudo que é ligado à mente, é, tem que ser aos poucos, né? Tem que ser com muito cuidado, com muito profissionalismo, para a gente, cada caso é um caso, nunca a gente pode generalizar. Mas nesse momento eu estou atendendo mais virtualmente e, como eu te falei, alguns casos mais críticos e que é realmente voltado para para um foco da hipnose que a gente entende que está mais dentro do que a pessoa busca nesse momento, aí eu faço presencial aqui em Sorocaba. E aí, o que é autossabotagem, Vânia? O sabotagem é o seguinte, né, Cláudio? Acho que todos nós, de uma forma geral, nos sabotamos, né, em algum momento, ou estamos nos sabotando nesse momento. E o sabotar, né, a palavra ela já diz, né? Quando a gente está, por exemplo, vendo um filme, uma série, algo do gênero, o inimigo vai lá e fala assim: ah, vamos sabotar o plano do outro, vamos acabar com aquela guerra, a gente vai dar uma forma ali de entrar, de inserir um inimigo, um espião e vamos, né, sabotar isso de alguma maneira. E isso é o sabotar o plano do outro, né? Quando a gente está normalmente numa empresa ou quando a gente está entrando num negócio novo, por exemplo, que acontece de a chamada puxada do tapete, né? Então eu saboto efetivamente a carreira do outro, eu saboto um colega de trabalho, algo do gênero. Então tem pessoas que fazem isso realmente para o outro. Só que o que eu quero abordar nessa noite é muito mais o autossabotagem, ou seja, quando a gente também se sabota. E em que momento isso acontece? Em várias situações. Então, por exemplo, eu estou sempre patinando para arrumar emprego, estou sempre trocando de emprego, eu nunca fixo em lugar nenhum, eu não tenho relacionamentos longos. Na minha família, eu tô sempre também discutindo, tenho sempre alguém que a gente não tá conversando. Enfim, então, durante a minha vida, existem algumas situações que eu passo inconscientemente a me sabotar. Né? Então, e como eu faço isso? Eu faço isso de várias maneiras.
Então, por exemplo, num relacionamento, eu começo um novo, conheço uma pessoa, já tô há algum tempo sozinha, enfim, aí eu conheço essa pessoa, tô ali com ela, tudo, e quando esse relacionamento ele vai começar a dar certo, ele vai começar realmente ali a engatar, e eu entendo, puxa, aqui eu acho que tem uma chance de eu ser feliz, tem uma chance aqui de eu ter algo mais duradouro, etc. Aí eu vou lá e me saboto. E como que eu faço isso muitas vezes? Eu arrumo uma discussão que não era para arrumar, eu provoco alguma coisa que não era para acontecer, eu passo a culpar o outro de algo que na verdade eu sou culpado. Então, ou seja, eu transfiro a responsabilidade para esse outro. Tudo isso são maneiras e formas de autossabotagem. Só que eu não percebo isso, eu não faço isso de uma forma deliberada. Isso muito no inconsciente. Porque, no fundo, eu não acredito que eu posso ser feliz. No fundo, eu tenho medo de assumir uma responsabilidade. Eu tenho medo efetivamente de seguir adiante. A nossa criança, né, interior, aquela criança que desde a nossa infância, quando nós somos criados, por exemplo, a gente às vezes de uma geração na qual os nossos pais falavam, não, é melhor você não precisa ganhar muito dinheiro, faz aquilo que você gosta. É, não, seja simples, seja humilde, né? Então a gente tem uma relação com o dinheiro muitas vezes que é equivocada. A gente tem uma relação que o dinheiro muitas vezes ele só para algumas pessoas, ele não serve para mim, o sucesso não é para mim. Então eu já cresço com algumas inserções emocionais da nossa figura de modelo, né, de imagem, dizendo isso. E aí, tá me ouvindo, Cláudia? Pode Tá seguir, travando. pode seguir. Voltou. Tá? E aí o que acontece? Quando chega lá na idade adulta, eu quero efetivamente ter sucesso, eu quero buscar ganhar mais, eu quero buscar um bom emprego, mas no fundo, eu vou me sabotando. Então aí eu faço coisas no trabalho que não são. Eu fico procrastinando algumas coisas, ou seja, eu evito de ter contato com coisas que não me fazem, que eu não gosto, mas todo trabalho a gente sabe que tem dias e tem coisas que a gente precisa executar, mesmo a gente não gostando. Eu arrumo um motivo porque, puxa, o sistema daquela empresa não dá comigo, ou eu não gosto do clima de trabalho, eu não gosto do meu chefe. Isso vão se repetindo sucessivamente. Por quê? Porque no fundo eu não quero entrar em contato com aquilo, eu não quero realmente assumir de que aquilo é para mim, de que eu mereço aquilo. Então todo sabotador de si mesmo, no fundo ele tem dois princípios básicos, né? O medo, efetivamente, as pessoas têm medo e esse medo faz com que a gente não avance. E além disso tem a questão também da falta de confiança, né? A falta de acreditar que eu mereço mais, a falta de acreditar que eu sou também merecedor como todos os outros. Um exemplo muito básico, né? Acho que muito claro, é quando a gente se propõe a emagrecer. Quando a gente quer ir, falar, não, agora segunda-feira eu começo meu regime, eu vou para academia, eu vou efetivamente frequentar, e aí as pessoas fazem aqueles planos de 1 ano, de 6 meses, e elas vão 2, 3 dias só para academia. Ela, no fundo, o algo maior dela é que ela quer estar com um corpo bonito, ela quer estar bem e tudo mais. Só que, por outro lado, o chegar nisso exige esforço. Exige disciplina, exige perseverança. E ela efetivamente abandona isso no meio do caminho. É muito difícil, eu não gostei, a academia é longe, não gostei do professor. E aí nós, automaticamente, a gente vai criando alguns obstáculos para nossa mente, impedindo que a gente continue naquele objetivo maior. Ou então eu falo, eu vou acordar às 6 da manhã, 7 da manhã e vou começar a caminhar. A gente caminha 1, 2 dias, no terceiro você não levanta mais. Porque tá frio, porque eu quero ficar mais um tempo na cama, eu vou assistir a série da Netflix. Então, ou seja, eu tô de novo procrastinando uma meta que eu havia colocado. E eu nunca chego efetivamente naquela meta. Então eu começo a me sabotar ali constantemente. E isso é algo que a gente faz assim, sem perceber, né? Sem perceber, é muito natural. Quantas de nós já nos colocamos metas muito maiores do que a gente pode cumprir?
Muitas pessoas colocam, não, esse ano eu vou comprar um carro zero, esse ano eu quero fazer uma viagem para a Europa, enfim, mas será que efetivamente eu tenho condições para isso? Para eu chegar até fazer isso, que etapas que eu preciso cumprir? O que eu preciso abrir mão efetivamente para alcançar esse determinado objetivo? E nessa balança, muitas vezes, o prazer imediato, que é de eu poder ali, talvez, fazer uma viagem mais curta, ou de eu ter meu dinheiro para gastar naquele momento, é muito mais recompensatório naquele instante do que eu saber que eu vou fazer isso daqui a um ano, do que eu saber que eu vou alcançar meu objetivo só lá na frente, porque realmente exige essa disciplina. E aí, e se eu chego lá na frente e eu não alcanço? E se eu chego lá na frente e eu fracasso? E esse medo de fracassar, esse medo de não dar certo, o medo de nunca conseguir, o medo de não ser capaz, faz com que, por outro lado, eu vá me sabotando. Ou seja, é um ciclo de sabotagem que a gente chama. E eu estou falando muito também baseada num livro que chama Ciclo de Autossabotagem, que é maravilhoso. Esse livro conta muito isso, alguns casos clínicos, e a gente vê isso constantemente, né, no dia a dia. O quanto a gente vai procrastinando também algumas coisas, que é uma das características daquele que se sabota. Por exemplo, também relacionamentos tóxicos, né? Muitas pessoas estão em relacionamentos que são muito ali fortes, e por mais que a pessoa saiba que ela precisa sair daquilo, dar um basta, tomar uma decisão, fazer algo diferente, ela não tem medo. Tem medo do novo, tem medo será que realmente eu sou merecedor? Será que realmente eu tenho que estar alguém, eu mereço amor ou não? E aí eu vou me sabotando. Eu deixo com que realmente eu tome a decisão. Amanhã eu tomo a decisão, amanhã eu vou me separar, amanhã eu vou mudar de emprego, amanhã eu vou começar tal coisa, amanhã eu começo um curso novo. Mas aí o tempo vai passando e esses objetivos não vão sendo alcançados. E aí essa pessoa vira para ela mesma e diz: tá vendo? Não era para mim isso. Ah, não, mas isso é muito difícil para mim. E a gente sempre vai criando algumas justificativas para nossa própria autossabotagem. Você acredita que todo mundo em algum momento se auto-sabota? Ah, sim, certamente. Certamente, porque se não é em relação ao trabalho, pode ser no lado emocional, pode ser no relacionamento, pode ser no familiar. Em algum momento a gente se sabota até se dar conta de que está fazendo essa atitude, né? Eu acho que é muito. Eu mesma, quantas vezes eu já decidi começar a academia e eu fui duas, três vezes e não continuei. Porque para mim foi uma forma de me auto-sabotar, certamente. Eu queria, a gente quer ter aquela, a gente idealiza algum objetivo e diz assim, não, sempre na virada do ano, né, a gente coloca algumas metas. Ah, não, ano que vem eu vou fazer tal coisa. E aí chega na metade do ano, você se deu conta de que não fez nada. E aí quando você vai olhar para trás, você percebe que, por que eu não fiz? Ah, porque eu sempre fui dizendo, não, eu pago a conta amanhã, eu faço tal coisa amanhã. Ah, não, hoje não, tô muito cansado, amanhã eu faço. E a gente vai procrastinando coisas, decisões que têm que ser tomadas. Porque quando a gente vira adulto, né, Cláudio, a gente assume coisas que antes, quando a gente era criança, não tinha. E aí o virar adulto, virar essa chave, passar a assumir responsabilidades é mais difícil, é mais dolorido, é mais transformador no começo. E até a gente crescer, né? Eu sempre digo que maturidade e decisões, elas não são de acordo com a idade. E, né, isso é muito relativo. A gente tem pessoas aí de 15, 16 que já assumem grandes responsabilidades, que já têm realmente uma certa já visão de vida. E tem pessoas aí com 50, 60, 70 anos que a gente ainda fala, nossa, ele ainda não parece uma criança, né? Ainda parece um adolescente, porque efetivamente você não assumiu ali de fato, né, o seu papel. Então, certamente em algum momento a gente ou foi sabotador de alguma maneira, ou está sendo, ou vai ser em algum momento, certamente.
Sim. Como lidar com essa questão do medo que você abordou? Travou. O medo? Do medo, é. O medo também é um movimento inconsciente, né, Cláudio? Assim, porque nós temos medo muitas vezes de crescer, de assumir, acho que é primeiro reconhecer que nós erramos. Assumir, por exemplo, tomada de decisão. Muitas vezes na vida a gente tem assim tem que tomar uma decisão muito rápida ou tem que tomar uma atitude diferente frente a algumas situações, seja uma situação talvez de enfermidade, uma situação de uma mudança de um trabalho, talvez uma viagem que eu tenho que fazer, ou mudar de país, ou ter um filho, enfim. Então são mudanças que vão ali causar algumas consequências para o restante ali dos seus anos, né, dos próximos anos. E aí, será que efetivamente eu estou preparado para isso? Isso gera um medo. Todo desconhecido, todo território que nós ainda não pisamos, nós temos aquele frio na barriga, que é normal, é natural. Então, ter seja mais cauteloso. O duro é quando esse medo paralisa o ser humano. É quando esse medo impede que você efetivamente avance. Esse é o pior do medo. É quando aquele medo ele faz com que eu simplesmente fique na mesma situação. Então tá ruim aqui do que ir para uma situação não é que vai ser. Eu prefiro ficar nesse local, eu prefiro ficar nessa casa, eu prefiro ficar nesse ambiente, porque aqui eu sei onde eu estou pisando. E se eu for para uma situação diferente, como que eu vou agir? Como que vai ser? E esse medo do desconhecido faz com que eu simplesmente paralise. Sim. Muita gente se questiona sobre essa questão da paralisação, né? Principalmente em relação agora à pandemia. Como lidar com isso? Ah, eu acho que tem várias situações, né? Tem aquela que no começo, aliás, quando iniciou a pandemia, a gente ficou meio que paralisado porque não sabíamos até quando isso ia durar. E aí gerou ansiedade, por isso que, aliás, trazendo alguns dados, né? Nós somos um quinto país que mais tem ali questão de ansiedade. Nós somos, aliás, o segundo país que mais mulheres ansiosas no mundo. Portanto, assim, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, são doenças hoje da modernidade que estão cada vez mais em alta. O mês que vem, por exemplo, é o Setembro Amarelo, né, que fala do suicídio. Nós estamos tendo aí inúmeros casos de suicídio que a gente fica sabendo, ou conta, né, de pessoas que estão na empresa ou conhece alguém, né? Tudo isso também é alinhado à questão do momento, obviamente, que a gente está passando. Mas essa paralisação, quando ela é momentânea, ela é saudável, no sentido de que eu paro, analiso, observo, vejo se aquilo efetivamente eu posso seguir adiante. Se efetivamente aquilo é para mim, se efetivamente aquilo está adequado com os meus valores, com aquilo que eu realmente acredito, que vai me fazer feliz, que vai me fazer bem. Agora, a paralisação do que eu estou falando é quando você efetivamente não vai para lugar nenhum e ali você fica como se fosse estagnado. Eu não tomo nenhuma atitude para frente, nem para trás, eu não faço nada. Aquilo me paralisa de uma tal maneira que gera uma ansiedade maior ainda e que eu precise realmente tomar medicamento, que eu precise ficar, às vezes, isolado dentro de casa, porque eu não quero ter contato com nada e com ninguém. É uma paralisação que é muito mais drástica do que simplesmente eu observar e analisar o que está à minha volta. Eu considerar o que efetivamente eu posso fazer. Porque o medo, a própria ansiedade, por exemplo, todos nós temos, e ela é saudável, ao passo que nos protege de algo que está acontecendo. Por exemplo, eu estou ali numa rua
E aí, passo por uma cobra, um bicho, enfim, aquilo vai me dar um medo, uma ansiedade, numa questão de defesa. E, portanto, eu saio correndo, eu tomo alguma atitude, porque eu estou me defendendo, eu estou preservando o meu corpo, preservando aquilo que é meu. Ok, tudo bem. Agora, se efetivamente esse medo, essa ansiedade faz com que eu venha a ter crises e mais crises, com que aquilo me impede de trabalhar, de ter uma capacidade produtiva, cognitiva, aí já está na hora de eu buscar realmente uma ajuda, de eu buscar um profissional, de eu começar a me olhar. Eu acho que o que acontece muito hoje, né, Cláudia, é que a gente não quer esse contato interno, a gente não quer, muitas pessoas não querem ter, né, descobrir elas mesmas, porque quando você mergulha dentro de si, nós vamos descobrir outras coisas. Quando a gente mergulha dentro de si, nós vamos ver o quanto nós somos imperfeitos, mas o quanto também somos dotados de qualidades, de características positivas, de potencialidade. Então tem os dois lados, Sim, é descobrir o lado que é positivo, que não é tão positivo, mas que eu quero melhorar, porque eu acredito que enquanto nós estamos aqui, nós temos sim a oportunidade de sermos melhores. Mas acima de tudo, acho que o fundamental é nós reconhecermos que efetivamente precisamos dessa mudança. sim. Você acredita que é uma característica, Cortou. Uma característica do ser humano, o quê? se auto-sabotar? É uma característica muito comum do ser humano, porque voltando lá para nossa infância, nós sempre temos uma pessoa de referência, seja o nosso pai, a mãe, alguém que nos criou, um avô, um tio. E dependendo de como fomos ali criados e, consequentemente, quais foram os conceitos que foram colocados, quais foram as crenças que foram impostas, todos nós temos, né, essas crenças, ou eu acredito que, por exemplo, toda vez que eu for fazer uma entrevista com uma camisa vermelha, eu vou ser aprovado, ou tá vendo, toda vez que eu acordo atrasado dá tudo errado, ou toda vez que eu que vira o ano, tá vendo, todo mês de junho dá errado, ou quando tá chegando meu aniversário é um inferno astral. Ou seja, são algumas crenças que a gente possui que o quanto também que eu não estou me sabotando nisso, ok? Porque se eu acredito que todas as vezes que eu acordar efetivamente atrasado, que vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Ou seja, eu já estou colocando aquele pensamento mais forte, eu já estou determinando algo. Será que efetivamente toda vez que você acordar atrasado, o restante do seu dia vai ser ruim? Ou será isso é verdade? Isso sempre ocorre mesmo? Ou será que eu não estou buscando de uma forma inconsciente de quem realmente dê ruim para que eu diga, tá vendo? Eu te falei. Ou seja, são pequenas coisas. O sabotador ele não precisa ser em grandes eventos, em grandes situações. Ele pode ser nas mínimas situações do dia a dia. Então, eu acredito sim que é uma característica muito comum, que a gente tem que se policiar, a gente tem que observar, dizer assim, olha, isso daqui é real? Isso daqui é verdadeiro? Isso daqui realmente faz sentido? Será que é que eu estou me pegando aqui pensando? Porque a nossa mente, ela é muito criativa. A nossa mente, ela tem ali o tempo inteiro o lado bom, o lado ruim, a gente vai pensando. Então, ao mesmo tempo que eu levanto e acordo, meu dia vai ser maravilhoso, sou uma pessoa merecedora e tudo mais, e vão acontecendo algumas coisas e algumas pessoas continuam na mesma energia. Outras vão dizer, tá vendo? Eu disse, foi só eu conversar com esse chefe, era só eu pisar aqui na empresa, olha só o que aconteceu. Tá vendo? Eu falei que essa pessoa era assim. E aí, obviamente, eu vou me sabotando. Né? Então, assim, eu acredito muito em característica, sim, muito comum e, como eu falei, de alguma maneira, deve ter feito isso ou está fazendo. As pessoas reclamam em relação à autossabotagem para você? Cortou de novo.
reclamam na questão da autossabotagem nos seus atendimentos? O que mais acontece? Isso. Ok, a conexão tá bem ruim hoje. É, hoje, a demanda muito maior é por questões de relacionamentos familiares, muito a questão ali de relacionamentos tóxicos de uma forma geral, sobretudo um público feminino muito alto, que busca por questões ali, eu atendo muita demanda de violência doméstica, violência contra a mulher, essas são o meu público maior. Entretanto, também adolescentes é algo que está bastante assim forte, por questões ali de ansiedade, questões de autocobrança, questões de pensamento, pensamentos suicidas, pensamento para o futuro. Então a gente tem um mix hoje, né? Então, digamos assim, que a maioria está sendo a questão de ansiedade e depressão, mas também tem os adolescentes, jovens, que isso é o que mais hoje está forte. E essas pessoas muitas vezes vêm não por si só, muitas vezes elas vêm porque a mãe busca, o pai busca interesse de dizer, olha, acho que está na hora do meu filho fazer essa sessão, fazer uma, uma psicoterapia para se conhecer melhor, porque isso acaba, uma pessoa quando ela está enferma, seja fisicamente ou emocionalmente, ela acaba de uma certa forma interferindo em toda a família, em todo o núcleo familiar, porque se um membro dentro de casa ele não está bem, os outros acabam sentindo isso. Então hoje a maior demanda tem sido realmente nesses relacionamentos familiares, muitos casos de divórcio, de pessoas realmente buscando ali se reencontrar. Acho que esse é sim, hoje o que está mais assim em alta. Entendi. Qual análise você faz do porquê a humanidade atingiu um salto tecnológico e de conhecimento tão grande e a gente hoje está passando por essas situações de autossabotagem, depressão e por aí vai? Uhum. Acho que são vários fatores. Não dá para a gente delimitar um único motivo, uma única razão. Acho que ao mesmo tempo que a internet, a tecnologia nos aproximou, ela também nos afastou demais. São duas vias. Hoje eu estou aqui falando com você, que está à distância, né? Eu estou em Sorocaba, você está em Guarulhos, a gente está conversando, podemos falar com pessoas do mundo inteiro e ao mesmo tempo, quantas pessoas efetivamente que estão se falando por telefone, ouvindo a voz do outro, o quanto a gente está deixando de abraçar, até por conta do distanciamento, o quanto a gente deixou de demonstrar sentimentos. Então, esse é o motivo, a meu ver, que a tecnologia, ao mesmo tempo que nos aproximou, nos distanciou, porque simplesmente um feliz aniversário ele pode ser dado numa rede social, e aí eu não estou mais tendo esse contato. Nós observamos famílias que às vezes estão dentro de casa, jantando, almoçando, e cada um está no seu telefone. A gente vê isso muito em restaurante, que o casal está ali, em vez de se conversar, perdeu esse olho no olho, as pessoas estão simplesmente trocando mensagens. Então, afastou muito efetivamente esses relacionamentos. E a pressão, sobretudo, acho que a pressão por ter que dar certo, a pressão por ser bem sucedido, o que, que as pessoas vão dizer de mim, o que, que as pessoas estão pensando. Existe muito essa cobrança, não só da sociedade, mas de si mesmo. Isso faz com que as pessoas também vivam numa constante ansiedade. O home office facilitou muito a vida das pessoas, ao mesmo tempo que a gente já vê pesquisas dizendo que as pessoas estão trabalhando muito mais de casa, porque acabam ali não se dando conta de que já foram 5, 6 horas de trabalho. E isso tem também uma outra vertente da qualidade de vida que acaba se perdendo. E, sobretudo, a gente não estava acostumado com tanta convivência, com estar tão próximo como a gente está hoje.
E aí as pessoas numa questão ali de incerteza para o futuro, a gente põe também a questão econômica, social, tudo que vem acontecendo, a questão da política, que também está muito forte nesse momento, ou seja, as redes estão contribuindo também para gerar essa ansiedade. E aí, o quanto nós conseguimos lidar com tudo isso é de cada um, porque tem pessoas que conseguem lidar isso numa boa, se controlar, ter esse equilíbrio, e outras que, à medida que isso vai acontecendo, que mais notícias e mais questões ali do nosso momento mesmo econômico-social vai contribuindo para esse aumento mesmo da ansiedade, da depressão, da angústia, do pânico. A gente também não pode esquecer, né, Palermo, que tem a questão do... Eu sempre vou bater no ciclo de que tudo começa de pequeno, tudo começa do nosso lar. Muito importante que os pais se deem conta do quanto eles são referenciais para os seus filhos, porque se eu cresço num ambiente onde eu vejo discussões, onde eu vejo sempre brigas, onde não é aquele ambiente saudável, de uma certa maneira eu vou reproduzir isso. Então hoje nós observamos muitos adultos que têm comportamentos que eles trazem, obviamente, da infância, que eles trazem daquilo que eles observaram enquanto eles eram pequenos. Então, tem vários motivos, mas eu vou ainda colocar que a gente está ainda caminhando para uma forte, mais ainda que ansiedade, mais ainda depressão, a meu ver, enquanto o ser humano também não se der conta de que ele precisa olhar para si, de que ele precisa se rever enquanto pessoa, né? Quais que são os seus contatos aí, endereço, Sorocaba? Como que o pessoal te acha aí? Bom, meu Instagram é @vaniacpsico e não sei se eu posso falar o celular, né? Mas, Pode, enfim, pode? pode, você que manda. Bom, meu número é 11 9654, não, 9615 95439. Já fiquei até nervosa pra falar o telefone. Mas o Insta é bem bacana, sempre estou postando informações ali sobre depressão, ansiedade, a questão da rejeição, a questão do medo, enfim, postando alguns assuntos interessantes, que é para o meu público realmente observar e ler e entender que a gente precisa efetivamente ali de uma mudança e que a gente precisa muitas vezes nos ver enquanto pessoa, olhar para dentro, dói no começo, mas depois vai fazendo sentido, a gente vai vendo o quanto a gente consegue ser mais produtivo e ser mais efetivo. Então, acho que meu Insta é bem bacana da pessoa estar acompanhando. E aqui em Sorocaba, na verdade, eu atendo próximo ao centro, que é bem pertinho. Aqui é tudo muito perto, né? Então, essa pessoa fazendo contato aí pelo Insta ou pelo próprio celular, a gente já marca uma consulta e já dá sequência aí no atendimento. Primeiro a gente faz um atendimento, óbvio, por telefone, para entender um pouquinho, conversa um pouco com essa pessoa, marca uma sessão virtual. Depois, se for o caso, vai muito de acordo com aquilo que ela necessita, com aquilo que ela tem também de disponibilidade. Como que é a vida aí em Sorocaba? É mais tranquila que São Paulo? É bem mais tranquila. É bem mais tranquila. É assim, é tudo muito perto, né? E aí você vai de um bairro para o outro em 15 minutos. Trânsito. Travou. Não Não ter tem trânsito. trânsito já ajuda. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo aí. Tava falando que não ter trânsito já é uma enorme ajuda, né? Pois é. Não, então, não tem trânsito. É, é tudo o centro. Quando você vai para o centro, por exemplo, você faz tudo ali. Tem desde uma papelaria, tem o shopping perto, tem o mercado. Então, assim, quando você vai para um lugar, você consegue fazer tudo naquele lugar. E acho que
Sobretudo é mesmo a questão da velocidade com que a gente consegue se locomover aqui dentro e também está perto de São Paulo, por isso que essa foi a escolha. É uma cidade que tem tudo, super desenvolvida, assim como Guarulhos também, porém é mais tranquilo, a gente ainda consegue andar falando no celular, ainda se sentindo um pouco mais seguro do que São Paulo. Tem As pessoas essa. têm paciência ainda de esperar, não tem aquela reclamação, então é mais de boa. E como é que tá a Covid aí? O que as pessoas têm falado? Se tem muita pessoa com medo, nervosa? Não, aqui tá bem assim, tranquilo. As pessoas respeitam muito. A gente vê quando sai na rua, nos lugares, todo mundo de máscara, seguindo os protocolos sanitários, mas acho que a gente não sente tanto quanto quando está em São Paulo. A dimensão é menor, apesar de ser uma cidade muito grande, porém a vacinação está tá bem avançada. Tem um posto aqui, o local onde a gente vê que a maioria aqui das pessoas já também estão aderindo. Então, assim, quanto a isso, não se ouve falar tanto. Acho que também não foi tão forte quanto no início, quando aconteceu, né? Então, pelo que eu percebi, a galera é bem tranquila, assim, nesse assunto. Legal. A pessoa identificou que é autossabotadora. Qual que deve ser o primeiro passo agora, Vânia? Bom, acho que o primeiro passo é reconhecer que tem essa limitação ou esse comportamento, né? Não é nem limitação, mas eu tenho esse tipo de perfil, eu tenho esse tipo de comportamento. Eu acho que o primeiro passo é isso, é quando eu reconheço que eu tenho essa atitude. Reconhecendo, que alternativas que eu tenho agora? Eu consigo dominar esse comportamento, eu consigo eu sozinho ali criar uma rotina ou criar um fluxo que seja diferente? Ah, não, eu consigo, ok, então, ok. Agora, se ela percebe que aquilo ali é muito mais forte, que ela realmente não está dando conta, e que está gerando outras questões, como, de novo, ansiedade, como pode estar gerando até uma certa insônia, uma questão ali de desequilíbrio no apetite, algo do gênero, aí é a hora de buscar um profissional. A gente pode ter uma psicoterapia breve nesse caso, como uma psicoterapia mais tradicional, mais longa, vai ser cada caso, caso a caso, né? O quanto efetivamente que esse comportamento, esse meu perfil de sabotador, ele está ocorrendo em todas as áreas da minha vida, ele ocorre sempre. Há quantos anos eu venho nessa dinâmica? Que ganhos também que isso está me trazendo? Porque muitas vezes a gente acha que o se sabotar só tem perdas, quando na verdade não é só perdas, a gente tem ganhos também. Esse é o mais difícil. Porque muitas vezes eu sei que se eu for promovido, eu vou ter ganhos de maior salário, eu vou ter um status, eu vou poder dar uma condição melhor para minha família, para minha vida. E por outro lado, para eu chegar nessa promoção, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. Eu vou precisar me dedicar mais para esse trabalho, eu vou precisar, às vezes, deixar um pouco de ver aqui a minha família desse lado, os meus amigos, a minha vida social, em detrimento desse objetivo. Porém, eu sei que ele é passageiro. Só que ao mesmo tempo, eu estar com a minha família, eu curtir a vida, eu ir para o barzinho, eu ficar até eu dormir até mais tarde, também tem um ganho. Ou seja, é o quanto, qual dos dois ali que vai ser mais decisivo para mim nesse momento. E muitas vezes a gente não consegue perceber isso. Portanto, à medida que eu percebo que isso está me prejudicando de alguma forma, acho que está impedindo eu de avançar na vida, ou até mesmo de gerando outras questões em relação a eu não nunca progredir, ou eu acreditar que sempre os outros são melhores, então aí está na hora efetivamente de eu buscar ajuda. E esse buscar ajuda ele pode ser muitas vezes de um profissional externo, que não precisa necessariamente ser um terapeuta, pode ser até um coach mesmo de pessoas, mas estou falando que eu também sou coach, a gente também consegue fazer um trabalho muito mais
específico e voltado para quem também quer só um item, né? Então eu quero trabalhar só com a minha área profissional, então vamos trabalhar só com a sua área profissional. Então hoje eu acho que a gente também tem que tirar um pouco, né, Cláudio, o estigma de que quem busca terapia é só porque é louco, é só porque tem algum problema. É, Não, pelo contrário, a gente tem que buscar a terapia porque ela é uma forma de eu me ver, uma forma de eu me enxergar, é uma forma de eu ser uma pessoa melhor, é uma forma de eu ter um auxílio de um profissional que é neutro e que vai me fazer enxergar de uma outra maneira. Portanto, consulte mesmo um profissional especializado, converse, fale um pouco do que está acontecendo, o quanto você às vezes, você que está aí ouvindo, o quanto muitas vezes a gente deixa de crescer, deixa de evoluir, de conquistar novas coisas, porque a gente tem medo, a gente tem receio, o que nós estamos nós não queremos mudar porque ficamos pensando o que o outro vai pensar. E isso é uma forma de eu me sabotar também, porque eu não quero encarar o outro, eu não quero encarar que eu preciso de uma mudança. Portanto, deixo aqui que o meu convite a você que está ouvindo, que vai ouvir depois, que quer sim crescer, que quer ter uma nova virada, que sabe fazer diferente, se ver de uma forma, se experimentar, se colocar numa posição de que não, eu sou merecedor, busque sim a ajuda de um profissional, não deixe, porque nesse momento muitas pessoas estão ali sofrendo caladas, estão em um sofrimento muito solitário. E quantos estão deixando muitas vezes ali de buscar a ajuda de um profissional, porque até acreditam que é muito caro, isso não é para mim, é inacessível. E não, hoje a gente tem atendimento social, nós temos várias formas aí de auxiliar. Hoje eu fiz até um post falando do dia do psicólogo, porque nós somos profissionais que lidamos aí com a saúde emocional. E para a gente conquistar o restante, acima de tudo, a gente precisa estar bem. Nós precisamos estar num momento assim equilibrado. As nossas decisões, eu vou deixar um recado aqui: nunca tome decisão quando você não está bem. Não tome decisões quando você está aflito, quando você está num momento ali de muito estresse, porque toda decisão que a gente toma no momento de desespero, ela não é uma decisão racional. Não é uma decisão racional. Portanto, neste momento que a gente está num momento muito estressado, que nós estamos num momento de muita tensão, é extremamente importante que nós paramos, que a gente possa refletir, respirar, olhar e dizer: será que essa é a melhor decisão que eu estou tomando? Será que efetivamente vou por esse caminho? E, e aí sim eu tomar, mesmo que eu demore um pouco mais. Mas o sabotar também tem isso. Naquele momento que a gente está muito nervoso, estresse, que é o famoso pavio curto, a gente vai e toma aquela decisão que é errada. E depois fala, tá vendo? Mas eu também estava nervoso, né? Mas no fundo você sabe que você foi ocupado por aquilo. Mas aí a gente volta de ciclo, ok? Então, isso. E deixar aqui meu recado, meu apelo mesmo, para que as pessoas possam sempre buscar mesmo um auxílio, que elas realmente entendam que nós precisamos sempre do outro, nós sempre podemos nos ajudar, amigos são importantes, pessoas que estão à nossa volta, que querem nos ver bem, pessoas que se preocupam, que ligam para saber como você está. Todos esses momentos da nossa vida são importantes. Então, esse é o meu recado na noite de hoje. é o apoio, né? Para a gente finalizar, você acredita que a religião é o maior autossabotador do planeta? Aí é uma pergunta, uma resposta mais longa. Tem uma diferença muito em religião e espiritualidade, né, a meu ver. Então é diferente a gente simplesmente olhar para uma religião, qualquer que seja, e dizer que ela é culpada por alguma coisa, quando na verdade o quanto eu acredito naquilo, o quanto aquilo vai ser uma forma de eu também me blindar.
Então, por exemplo, por trás muitas vezes de uma religião, eu digo, não, mas eu fiz isso porque, olha, está escrito tal coisa. E aí eu me blindo atrás daquilo, que é Sim, também uma forma de sabotagem. É uma forma de sabotagem. Portanto, a religião em si, todas elas são positivas, a meu ver, todas elas têm seu ponto positivo. Agora, o quanto efetivamente que eu estou usando a religião para ser uma pessoa melhor, para entender que eu preciso, enquanto ser humano, me ressignificar, ser, ser mais, praticar a caridade, a empatia e desenvolver o meu ego, ou eu estou usando essa religião para me justificar de coisas que eu faço de errado. Então, acho que é uma discussão até interessante para um outro dia falarmos sobre a sim, religião, porque a religião ela é muito positiva, muito, muito mesmo. Quantas pessoas são salvas, são conseguem muitas vezes esse apoio emocional dentro de um centro religioso, dentro de uma igreja católica, uma evangélica, enfim, onde quer que seja. A gente nunca pode culpar a religião em si, na minha opinião. Mas quando a gente está atendendo um paciente, não importa de onde ele vem, não importa a classe social, não importa nada disso. Nós temos que atender ele pensando que ele é um ser humano, como outro qualquer. Agora, o quanto ele utiliza a religião para sabotar o outro ou para se sabotar, aí sim é a questão, né? Independente de qual seja a religião. sim. Boa resposta. Deixa aí o seu Instagram novamente. Tá? Meu Instagram é @vaniacpsico. Legal, sigam aí a Vânia, troquem ideia aí, compartilhe os posts que ela tem colocado, são muito bacanas. E a pergunta principal, Vânia, da nossa live, é como é ser irmã de Vanessa Cavalcante? Eu nem sei se ela tá na live. Eu acho que ela tá, eu vi ela curtindo, hein? Como ser irmã, é complicado falar isso, né? Complicado. Vai que, né? Ela tá ouvindo aí, não sei. É, Bom, eu posso falar várias coisas, né, da minha irmã, né? Nós somos uma família de 4 irmãos, 3 mulheres e um homem, e só que somos completamente diferentes, né? Engraçado. Ela tá aí, ela É, tá ouvindo. ela colocou, sabia. São pessoas, nós somos completamente diferentes. É muito engraçado isso. Criados pelos mesma família, mas isso também dá para outra live, né? Porque o quanto às vezes você tem 5, 6 irmãos e os pais falam, ah, mas eu criei tudo igual. Só que no fundo não é assim que funciona. Cada um também vem com uma É, missão, com um propósito de vida, cada um é dotado de uma personalidade. Os impactos que seu pai teve, a nossa família teve, o pai ou a mãe, tem uma relação diferente pra gente. A minha irmã, ela, como todo escorpião, né? Você sabe que todo mundo de escorpião eles são calados, ficam aqui quietinhos, mas não pode. Eles põem o ferrão de uma certa forma, eles vêm ali e vão te picar. E aí você sei tem que bem estar disso. esperto, tá esperto. Porque sabe aquelas pessoas que são bem caladas, né? Elas vão guardando. Aí na hora que elas dão o bote, aí sai de baixo, Ai, porque ai. vem com tudo. Vem com tudo. Então é isso. É, Mas é muito. é, Acho que é muito bacana, assim, porque a gente vê que ela, de uns anos pra cá, se descobriu e que tá muito mais feliz, que tá muito mais isso. segura, né? Mais realizada. E ela descobriu aí não só na rádio, né? No ponto de fazer aquilo que ela gosta, mas na própria na segunda profissão aí que ela se propôs a fazer. E acho que é muito bacana quando a gente, qualquer um de nós, faz aquilo que gosta efetivamente, porque apesar de todas as dificuldades, de todas as barreiras, a gente levanta. Nós temos ali aquela motivação de ir à luta, de continuar, de superar. E imagina quando você, além de todos os obstáculos, ainda faz algo que não gosta.
Aí eu Não, acho não, que é ela pior. manda bem. É, isso quer Aí dizer tá que aí, você me não é São aguardem. Paulina. Isso quer Não dizer que sou, você não é São Paulina. sou paulina, óbvio. Toda a Ah, família é São Paulina. você tem esse defeito dela também, viu? Ser São Paulina tá no DNA da nossa família. Nossa, mas tudo bem. É que eu não, é que eu ainda não te conhecia, mas eu poderia fazer essa pergunta para Vanessa também, como que é ser irmã da Vânia É verdade. Cavalcante. A gente faz um dia, viu, Van? Eu fui bem sutil, né? Mas ela já Para está ela lembrar se disso na hora que ela preparando, né? foi. Exatamente. Ô, Cláudio, mas aí acho que você pode responder agora também, né? Você já se viu se sabotando? Oh, inúmeras vezes. A Vanessa mesmo sabe, aí eu já contei para ela, né, as inúmeras vezes que eu pensei em desistir da comunicação, né, de dar palestra. Então, já tive inúmeras vezes essas questões aí, não só no campo profissional, mas em outros também, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais experiente e aprendendo a gerir melhor, eu acho que isso, né? Exatamente. Quantos de nós não pensamos em algum momento em desistir, em mudar de carreira, naquela crise existencial que nós temos? Todos nós já passamos por essa crise existencial. E a questão é quanto tempo a gente fica nela, é quanto tempo a gente demora para ter uma resposta. Ou se a gente Uhum. se faz de vítima também, ou se a gente também está Também. precisando sempre que o outro venha nos ajudar. Quando a gente se faz de vítima, é muito mais cômodo. A gente chama atenção. E será que a nossa criança interior quer chamar atenção? A nossa criança interior quer colo, quer abraço, quer É, afago. E por isso que eu falo que é um ciclo, né? verdade. Bom, Vânia, foi muito bom conversar com você e espero aí que a gente volte a conversar mais vezes. Você tem muito conteúdo e foi bem bacana falar de autossabotagem, o que deu leque aí para outros temas futuros e sucesso aí nas suas atividades na bela cidade de Sorocaba, que eu gosto muito. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Gratidão pelo convite. E sim, acho que a gente pode ter vários assuntos diferentes, sempre trazer. Eu acredito muito que a informação, quando nós temos um propósito de passar algo que para a nossa vida serviu, ou que está servindo, e que é bastante positivo, isso certamente ajuda, né, contribui. Aí, deixa eu só responder essa pergunta que a Paulinha está falando assim, mas a crise não é boa para dar um up? Certamente, certamente. Quando a gente tem uma crise, isso serve para a gente poder ressignificar. O problema, Paulinha, o que eu faço dessa crise. Então, muitas pessoas, quando tem vamos supor, um caso de divórcio, de separação, existem pessoas que elas vão ali dar a volta por cima, elas vão aproveitar essa crise para poder se rever, o que que eu fiz de certo, de errado, e vão encarar outro relacionamento futuramente mais confiantes, mais positivas, com mais autoestima. Então, isso serviu para elas se rever. Porém, tem outras que elas simplesmente vão começar a se sabotar porque elas não querem mais viver um relacionamento. E aí começa, todo homem é igual, nenhum homem presta. Ou então ela encontra uma pessoa que é tão boa, ela fala, mas não, mas isso não é pra mim, será que isso é verdade que eu tô passando? E aí ela vai lá e muitas vezes termina até essa relação antes dela ficar mais forte. Ou seja, não é algo que é um padrão, tá, Paulinha? É muito da como que cada um lida com determinada situação. Porém, pode ser que neste caso, nessa crise, você tenha realmente usado ela para o seu melhor, mas o que a gente está dizendo aqui no caso de uma autossabotagem é que em alguma outra área, talvez, ou em alguma outra situação, a gente já se sabotou. E isso não precisa ser necessariamente algo por muitos anos, pode ser uma determinada, uma única, às vezes, ponto da sua vida, um único momento que você esteja fazendo isso. Portanto, cada caso é um caso, mas É, teoricamente a crise deveria servir para a gente evoluir.
melhorar, ir para cima, como você colocou. Só que nem sempre é assim que acontece. Muitas pessoas, depois de uma crise, desenvolvem aí uma depressão, desenvolvem mais ansiedade, desenvolvem um estresse pós-traumático. Ou seja, cada ser humano vai ter uma resposta. É isso, só para responder aqui. Boa, valeu. Obrigada, viu? Gratidão, Vânia, tudo de bom. Ótima noite aí, bom final de semana para você. Tchau, Cláudio, para você também. Gratidão também a todos que nos acompanharam. Acesse aí radiopalermo.com.br e ouçam aí a minha emissora e traga a sua empresa aí, vem fazer sua live também, vem fazer a divulgação do seu trabalho e da sua empresa, do seu serviço, enfim, estamos abertos aí, tá? radiopalermo.com.br. Um grande abraço, bom final de semana.